Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Momento Jurídico, aquele nosso encontro semanal que já vem obtendo no nosso meio social uma consideração que muito me orgulha e muito me honra. Hoje nós estamos aqui e agora com o nosso caríssimo Marcelo Bastos. Ele é uma espécie de um mago ou um mágico, vocês escolhem aí o nome que quiserem dar. Estou aqui com a obra de autoria, mas o que me chamou nessa obra, eu vou logo tomar a liberdade de ler para os senhores, algumas informações. Vejam bem, nas eleições para vereador de 2012, no município de Maceió, ele, o nosso entrevistado de hoje, acertou 100% das suas previsões. 100%. Nas eleições de 2014, Marcelo Bastos, para deputado estadual e federal, ele acertou os 9 deputados federais eleitos e das 27 vagas para a Assembleia Legislativa, ele acertou 25 dos deputados estaduais eleitos. Nas eleições para vereador de 2016 em Maceió, 21 vagas existentes para a Câmara Municipal, ele acertou 19 dos vereadores eleitos. Essas previsões foram publicadas e foram noticiadas nos nossos principais jornais. Isso tudo mostra a competência e a dedicação desse grande empresário e analista político que é o nosso Marcelo Bastos. Marcelo, quero agradecer a sua presença, dizer que você seja bem-vindo para a gente ter essa conversa fraterna, mas sobretudo uma conversa sem o que a gente chama de uma pauta estabelecida. Aqui a espontaneidade é que comanda. Então quero deixar logo o ilustre amigo com a palavra para fazer alguma consideração que entenda conveniente para a gente começar a conversar. Primeiramente, Gerônimo, é um prazer estar aqui no Momento Jurídico. Eu sou um frequentador, né? Assisto todas as semanas o seu programa, um programa muito rico. E você começou o início do programa falando dessas nossas previsões. Isso. E deveria ser a primeira grande indagação, né? Como é que você consegue fazer uma previsão dos 21 vereadores da eleição de 2012? Você acertou os 21 para a casa de Mário Guimarães. Ora, primeiro pela experiência que a gente tem acumulada, pelas pesquisas que a gente tem acesso, não só as que são publicadas, mas a para consumo interno, pelo tamanho da campanha dos candidatos e dos partidos que eles estão filiados, né? Então a gente reúne tudo isso aí, né? O tamanho da campanha de rua, a campanha nas redes sociais, e a gente faz as projeções e geralmente dá certo. Quer dizer que há uma série de ingredientes, há uma série de elementos de convergência que, uma vez pesados e só pesados, eles dão uma informação, né? Exatamente. A gente recolhe todos esses subsídios aí, todas essas informações e a gente chega a esses números, né? Mas eu quero começar com um amigo, me permita o pleonasmo, começar do começo com um amigo, perguntando como é que você ingressou nesse ambiente de previsão, vamos chamar assim. Como é que você começou isso aí? A curiosidade pela política, sim, ela se dá a partir de 72, né? De 76, eu sou de Capela, Alagoas, certo. E a minha mãe foi candidata, em 76, a vereadora do município de Capela. Eu tinha naquela época, meu caro Jerônimo, 10 anos de idade. Menino. Mas na época contava os votos, né? Como é hoje o voto, né? Como é hoje o voto digital, não era dessa forma. E a gente ia para o clube social da cidade contar os votos. Na unha, a contagem era na unha. Eu com a cadernetinha, um lapisinho, ia contando todos os votos que a minha mãe teve. Ela teve 256 votos e foi eleita das 9 vagas, foi a terceira colocada. A partir dali eu comecei a ter uma verdadeira paixão pelas eleições, não jamais para ser candidato, e fui montando um acervo de informações de política. Hoje eu tenho um acervo de 47 até os dias atuais. Então, se você perguntar, as eleições de 47, os deputados estaduais eleitos, vereadores, deputados federais, senador, o governador da época, eu tenho tudo isso. Mas aí também se deve a uma memória privilegiada sua. Não só da memória, mas foi também graças ao trabalho que eu fiz junto ao Tribunal Superior Eleitoral e consegui todo esse acervo, e isso eu tenho. Foi quando depois, mais adiante, em 2017, eu lancei esse livro, que é o nosso primeiro livro, que eu falo das eleições em Alagoas, de 78 até 2016. As 20 últimas eleições no estado de Alagoas. Estou fazendo mais 2. Que vai relatar de 45, eleições em Alagoas, de 45 até
74. Aí foi Silvestre, né? 47 já foi Silvestre, de 47 foi Silvestre, 50 foi Arnon, 55 Muniz, 60 Luiz Cavalcante, 65 Lameia Filho, 70 o nosso Afrânio Lages e assim por diante. 74 Edivaldo Surogi. Então, eu estou fazendo o nosso segundo livro. Eu tive que dar uma parada nesse segundo livro, porque, infelizmente, o Instituto Histórico, que é lá onde eu faço as minhas pesquisas, eu faço em cima dos jornais da época, está há mais de um ano fechado e a gente não teve mais acesso para dar continuidade. Esse vai ser o meu segundo livro. Agora, Marcelo, isso tem que ter tempo e tem que ter tempo e vocação, sobretudo. Este livro que foi feito que eu lancei em 2017, eu levei 6 meses para terminar todo o trabalho de pesquisa. Eu passei durante 6 meses no Instituto Histórico, de 8 da manhã até meio-dia, que é o horário de funcionamento do Instituto, e durante 6 meses eu colhi todas as informações, além do que eu já tinha no meu acervo, e lancei esse livro falando das 20 últimas eleições até 2016, de 78 a 2016. Meu caro Marcelo, eu citei aquele... Quando a gente conversou, né, e eu lhe lancei o convite para você vir aqui ao nosso ambiente, nosso programa, você lembra que eu estou só narrando ele sempre sai para trazer um fato histórico, depois a gente retorna à nossa caminhada. Eu tinha 10 anos de idade quando meu pai era do Exército. Então, meu pai foi como hoje, né? Foi para Coruripe. E eu, garotinho, fui com ele. E passava ali o dia brincando, jogando bola e tal. Mas eu vi muita gente se dirigir para a delegacia lá de Coruripe. E hoje eu vou lá e me lembro onde é e tal. E eu saber logo ali que tinha havido um acidente. E muita gente tinha morrido e tal. E eu subi e pendurei na carroceria do caminhão. Quando eu olhei, havia vários corpos na carroceria do caminhão. E dentre esses corpos havia uma senhora que estava grávida. Eu nunca esqueci disso. Eleição de 66. Eleito Muniz Falcão. Confere. Aquela eleição, a eleição foi de 65, ele posse em 66. O ano não foi 66, não? 65 foi quando foi a eleição. Não, a eleição, quando houve? Foi em 65. Foi, né? Ele tomaria posse em 66. Mas o que aconteceu naquela eleição ali? O Muniz foi eleito, né, tiveram vários candidatos, mas tinha uma determinação nas normas da eleição que ele tinha que ter 50% mais um. Ele foi o mais votado de todos eles, porém, ele não assumiu, né, porque ele não atingiu de 50 mais um. Teria que ser referendado pela Assembleia. Se a Assembleia referendasse, o Muniz seria pela segunda vez governador de Alagoas, que ele foi em 55. A não ser que ele tivesse 50% mais um. Aí já era automático, direto. Certo, perfeito. Mas ele teria que ser referendado pela Assembleia. Como ele tinha uma Assembleia com uma grande oposição ao Muniz, desde a época de 55, no primeiro governo do Muniz Falcão, aí a Assembleia não referendou. Tivemos o general Turbino, por um períodozinho curto. João José Batista Turbino. Um períodozinho curto como governador de Alagoas, e logo em seguida a própria Assembleia, entre os seus pares, elegeu o Lameia Filho, que foi por um processo direto, o governador de Alagoas. E o Muniz não foi, né? Aí o Muniz não foi, infelizmente não foi. E aquele trauma, que não é um trauma, é um estresse, pelo menos na minha visão de rapazinho, de garoto, ele parece que desenvolveu uma doença chamada leucemia. Teve um câncer, morreu no Hospital Português, no Recife. Mas tudo isso refletiu as grandes decepções que o Muniz sofreu, né? Você lembra que tentaram o impeachment do Muniz, né? Naquele grande momento na Assembleia, aquele grande tiroteio. Teve tiro por peste. Ele foi afastado, mas depois ele conseguiu seus direitos e voltou ao governo do Estado. O Muniz foi deputado federal, porque o Muniz Falcão chegou aqui em Alagoas, ele veio lá de Araripina, Pernambuco, e trouxe toda a sua família, o doutor Alcides, que morreu recentemente, né? O Djalma, Pedro Mário Muniz Falcão Camussé, trouxe toda a sua família, ele era o grande pai, era o irmão mais velho, e aqui ele veio para ser o delegado do trabalho, né? E desenvolveu um trabalho muito interessante, ficou uma pessoa muito popular, que ele tinha assim, uma liderança muito grande junto aos trabalhadores, aos menos favorecidos, e o Muniz se elege deputado federal, depois foi governador, foi eleito em 65, mas ganhou e não levou, como se diz. Né? Ele era muito, ele tinha uma parceria muito interessante com o Silvestre Pérez, né? E o Silvestre tinha uma parceria com ele, mas tinha uma grande rivalidade do Silvestre com o Arnon de Melo. Né? Você lembra que em 47
o Silvestre foi eleito governador de Alagoas. O governador, após o Silvestre, era o inimigo político do Silvestre, que era o próprio Arnon de Mello, né? E teve aquele grande problema lá no Congresso, né? Aquela disputa entre Silvestre e Arnon, né? Que o Arnon sacou o revólver achando que o Silvestre ia atirar nele, dentro do plenário do Senado. Foi quando ia passando o senador do Acre, o Caiala, e a vítima foi o Caiala, que era um senador que estava interinamente, né? Porque ele não era vereador. Parece até que era o último dia dele ali na... Era o último dia que ele ia ficar no mandato. O Muniz, se não me engano, eu preciso rechecar isso, mas o Muniz é do mesmo ano do presidente Kennedy, se não me engano, 1917. A data do nascimento. De nascimento, é 17. Tanto é que você projeta, ele foi governador bem novo ainda, rapaz. Jovem. Se não me engano, com 42 anos. Ele tinha sido antes deputado federal, sim, depois foi governador em 55. E ele foi delegado do trabalho. Sim, foi o primeiro. Quando ele veio para Alagoas, foi para assumir a delegacia do trabalho. Que quem trouxe foi o Silvestre. Exatamente. Ele não só veio, mas trouxe a família e todo radical. A família Muniz Falcão, meu caro Jerônimo, é a única família que conquistou todos os cargos eletivos em Alagoas. Se você parar para ver. Vereador. O Alcides foi vereador, o Camucé foi vereador. Para deputado estadual, teve Alcides, deputado estadual, teve o Clédio Falcão, deputado estadual. Né? Para deputado federal, teve o próprio Muniz, deputado federal, o Djalma, deputado federal. Né? Para o Senado, o Alcides assumiu no lugar do Guilherme, né? E também o Djalma passou mais de um ano como senador no lugar do Ministério da Justiça. E o governo do Estado, o próprio, como é que se diz? O próprio Muniz. Então foi a única família que assumiu todos os cargos eletivos, de vereador ao governo do Estado aqui em Alagoas. Foi a família Deixa eu te dar um outro dado histórico aqui para os nossos telespectadores, né? Não sei se eu já disse isso aqui. Eu entrevistei o Murilo Mendes, o nosso caríssimo. Foi secretário da Educação. Exatamente. Teve um mandato de deputado federal. Teve um mandato de deputado federal, um homem muito austero, muito sério. Bom, eu era garoto e vim ali pela rua João Pessoa. Eu cheguei na rua, no cruzamento da Pessoa com a Moreira Lima, e aquela fila enorme, aquela multidão, que eu olhei, você sabe que menino é danado, né? Curioso. E naquela época o Maceió não tinha perigo para um menino, tem os perigos que tem hoje. E eu saí, eu estava com outros colegas, e nós estamos acompanhando aquela fila, acompanhando, e fomos dar, sabe aonde? Praça das Graças, naquela igreja, o esquife dele estava lá. Muita gente, para você ter ideia, a fila veio lá no começo da Moreira Lima, até lá a Igreja das Graças. Depois vim saber que ele era muito amigo do padre, do pároco da Igreja das Graças, muito amigo e tal. E ele foi para lá. E foi a primeira vez na minha vida, interessante, né, que eu vi um caixão com aquele vidro, porque até então eu só tinha visto poucos que eu vi, eu acho que era fechado mesmo. Eu olhei e vi só o rosto dele, né? O bigode branco, cabelo e tal. Isso nunca vai sair da minha memória remota, essa lembrança. Né? Meu caro Marcelo, me diga uma coisa, na sua opinião, depois eu quero entrar no mecanismo qual foi o grande político, na sua opinião, cotejando com as estatísticas, com os números, etc., e da análise crítica, quem foi o grande político de Alagoas nesse tempo que você se debruçou sobre esse tema? Olha, veja bem, depende do momento, né? Certo. O momento você não pode desconsiderar o momento. Mas eu acredito que o político de maior expressão que nós tivemos aqui em Alagoas, a nível de Alagoas, não tenha dúvida que foi Divaldo Soragi. Foi Divaldo, né? Teve 3 vezes no governo do Estado, né? Em 74, pelo processo indireto, ele assume no lugar de Afroino Lages, né? Depois ele foi eleito em 82, depois foi eleito em 94, né? E com aquele 94, contra o Pedro Vieira, ele teve quase 80% dos votos, né? Foi uma votação consagradora, né? Mas aí é bom lembrar o seguinte, alguns equívocos que o Soragi teve ao longo da sua história. Em 94, ele foi eleito para ser a salvação do Estado, que a gente estava vendo um momento de grandes dificuldades, saindo a gestão do governo Geraldo Bulhões,
E o Divaldo foi gestor nos 2 primeiros mandatos, numa época diferente. Não tinha a lei da responsabilidade fiscal, era o dinheiro a fundo perdido, né? Que esse dinheiro você podia usar para pagar folha de pagamento, podia fazer obra, né? Então, eu acho que o grande pecado do Divaldo é que ele criou muito essa secretaria, deixou o Estado muito grande, né? E esqueceu de trazer mais indústria, ele ficou muito de funcionário público. E o que é que aconteceu? Quando em 94 todo mundo imaginava, porque quando o Suruagi assumiu o mandato, logo no primeiro dia de mandato ele já dizia o calendário de pagamento do ano todo do servidor. Ele dizia, pode comprar do comércio, porque dia tal o salário está em dia. Isso era uma das marcas do governo do Suruagi, era pagar rigorosamente o servidor. Quando 94 chegou, o momento era diferente, né? Já era governo, a presidência era o Fernando Henrique Cardoso, lei da responsabilidade fiscal, o Estado numa situação muito difícil, e o Suruagi não soube administrar com poucos recursos. Veio a grande dificuldade, ele não soube administrar aquela situação, atrasou por 6 meses o servidor. Eu me recordo Você disso. lembra aquele grande momento lá do dia 17 de julho, né, naquela época de 97, e o que aconteceu? Né? Saiu daquela forma, o Suruagi, que teve uma consagração da eleição de 94, com quase 80% dos votos válidos, quando chega na eleição seguinte, porque como diz alguns dos anjos, a mesma mão que afaga é a mesma que apedreja. Quando chegou em 98, o Suruagi foi candidato a deputado federal e o Suruagi foi o terceiro suplente, né, com 14 mil votos, o homem que teve aquela votação consagradora. E o homem que construiu casas, como ele construiu. Em 78, que é o início do nosso livro aí, o Suruagi era governador de Alagoas, se fosse candidato era imbatível. Mas como ele tinha muita consideração a Luiz Cavalcante, que no governo do Luiz Cavalcante, isso lá atrás. ele foi o secretário, o Suruagi foi o secretário da Fazenda do governo do Luiz Cavalcante com 23 anos de idade. Né? Então veja como ele tinha capacidade. Jovem de tudo. Um jovem. Aí quando foi em 78, era a reeleição do Major e ele não queria atropelar o Major. Ele resolveu sair candidato a deputado federal para não tirar o espaço do Major pela consideração que ele tinha com o Major. E naquela eleição de 78, uma população muito menor do que a de hoje, ele teve 103 mil votos, foi o deputado federal no Brasil mais votado proporcionalmente. Eu me lembro, isso eu me recordo. Foi a grande votação do Divaldo Suruagi. Né? Teve seus equívocos e pagou um preço muito alto, né? Principalmente aquelas pessoas que ele acreditava que era amigo e muitos deram as costas do Suruagi. E tenho a certeza absoluta, meu caro Geraldo, que o Suruagi, a doença veio pelo desgosto, pelas decepções, pela tristeza, como foi o próprio exemplo do Muniz Falcão. Né? Aquela eleição que ele ganhou e não levou, a partir dali o Muniz entrou num processo de depressivo e terminou, infelizmente, com câncer. Aí o né? complexo celular do indivíduo entra em convulsão. Não tenha dúvida. Não é verdade? Não tenha dúvida. Meu caro Marcelo, eu conto uma história. Eu guardo a memória do nosso governador Suruagi, um homem de uma humildade, rapaz. Extremamente. Mas eu digo a humildade elevada, não é a humildade, sabe, não é aquela humildade que não merece consideração, não. Eu era juiz aqui numa determinada comarca e me vi forçado a decretar o encarceramento preventivo de um sujeito em pleno movimento eleitoral. Ele teve uma atitude lá que eu digo, olha, se eu não tomar uma posição aqui, esse processo de votação vai ficar complicado. Eu decretei a prisão dele. O pai desse cidadão era um eleitor do Divaldo Suruagi. E havia um comício lá na cidade. O indivíduo ele correu, ele fugou. E, bom... E quando eu estava de noite, eu estava na casa, assim, nós tínhamos uma casa, morávamos eu e o promotor de justiça. E quando eu vi, nós tínhamos uma secretária, ela disse, doutor, tem um homem aí, não sei o que, Suruagi. Eu digo, o governador que está aí, até Dinha é o nome dela, você não sabe quem é, não? Ela disse, não, doutor, isso é o virtual governador do estado. Bom, eu recebi... E ele estava com o Renan. Vinha ele e Renan. Nessa eleição aí. Eles fizeram dobradinha. 94? Nessa eleição que ele teve, ele ia com uma margem estupenda de em 78, ele foi deputado federal mais votado? Não, mas ele era candidato ao governo. Não, foi 82. Não, eu já era juiz. Isso foi depois de 90.
Foi a 94. Na outra eleição dele, sim, que ele foi candidato ao governo. Sim. E o Renan candidato ao Senado. Ao Senado, exatamente. Renan e Theo Vilela. Eles faziam o dobradinho. Exatamente. Teve aquele histórico, ele ao lado do Theo e ao lado do Renan, dizendo que eles são meus dois candidatos ao Senado. E fez os dois senadores. Mas o que eu queria dizer a você é a questão da humildade, né? Eu digo, manda entrar imediatamente. Eu recebi, era uma casa bem humilde, bem modesta. E ele sentou-se, Renan sentou-se assim. E quando ele tratou desse assunto, eu disse bem assim, governador, estou dizendo governador porque o senhor é o virtual governador. Aí aquela imagem monumental na frente do nosso presidente. Eu digo, olha, tudo começa com ele preso. Sem estar preso, não tem o que conversar. Mas ele muito elegante, rapaz, não moveu o músculo da face. Eu sei, doutor, eu estou vindo aqui, se justificou. Aí Renan perdeu logo a paciência comigo e disse, Suragi, eu estou indo, não sei para onde e tal, e se despediu de mim e foi embora. Já não perdeu tempo nenhum comigo. Eu estou dizendo isso pela amizade que eu tenho com o Renan, nós somos contemporâneos de faculdade e tal. Não tem muita paciência comigo, não. E Suragi, eu vou lá para o comício e tal. Ficou ali conversando comigo numa elegância. E quando foi no outro dia, ele me ligou. E na mesma momento ele disse, doutor Jerônimo, mas não tem problema se eu colocar uma advogada não, né? De maneira nenhuma, que é isso e tal. Ele colocou até uma advogada chamada Laureta, que você sabe de quem eu estou falando, né? Eu encontrei com ela. E ele foi fazer o comício dele, e depois a Laureta me procurou. O rapaz terminou se apresentando para ser preso. Pronto, então vamos estar preso. Nós começamos a conversar. Mas eu não essa memória para minha velhice. A marca do Suragi, a humildade, né? Mas a humildade digna. O Suragi, teve dois políticos aqui em Alagoas que... O Suragi foi, né, deputado estadual, prefeito eleito de Maceió, deputado federal, senador, governador. O único cargo eletivo que ele não exerceu aqui em Alagoas, o Divaldo Suragi, foi de vereador aqui de Maceió. E o outro é o Ronaldo Lessa. O Ronaldo Lessa foi vereador, deputado federal, governador. O único cargo que o Ronaldo não exerceu foi de senador. Foram dois políticos que poderiam ter atingido todos os cargos. Marcelo, já aproveitando essa deixa aí, eu tenho uma dúvida cruel, essa aqui é a expressão. Por que foi que o governador Ronaldo Lessa não se elegeu senador naquela disputa com o... 2006, então. Por que ele não se elegeu? 2006. Se ele vinha até um pouquinho antes da eleição... Isso é o próprio Ronaldo. Por que o Ronaldo perdeu a eleição em 2006 para o Fernando, que em 20 dias virou senador da República? Aquilo foi falta de humildade? Um dos motivos, né? Um dos fatores foi a falta de humildade. O que aconteceu? O Ronaldo estava no seu segundo mandato. Isso. O segundo mandato dele com um processo de desgaste natural, que 8 anos de gestão você tem um desgaste, isso é um fato. Os candidatos que estavam concorrendo com ele, que não tinham o tamanho eleitoral dele, que era o Nonô e o próprio Galba Novaes, hoje é deputado estadual, e quando fazia as pesquisas, a situação do Ronaldo era muito confortável. Era como se o Ronaldo ficava em casa, deitado... É como aquele corredor de 100 metros que estivesse lá na frente. Já estou eleito, não tenho nem que discutir. Ainda tinha um ponto que foi o crucial na campanha, né? Foi que ele estava sendo candidato sob júdice. Então, durante toda a campanha, ele é candidato, mas ele não pode ser votado porque ele está inelegível. E a campanha toda do Ronaldo passou dizendo que ele estava inelegível por um processo que tinha de eleições anteriores. E isso é muito ruim para o candidato. Principalmente menos informado, se eu votar nele, eu vou perder meu voto, porque ele está inelegível. E trabalharam muito essa questão. Eu até acredito que o próprio Nonô apostou nisso. Eu perco a eleição, mas o Ronaldo vai ficar inelegível, não vai conseguir assumir, e quem assumiria seria o Nonô. Quando o Collor percebeu essa questão dele estar inelegível, o desgaste do segundo mandato dele, e ele fazendo muito pouco esforço para ganhar a eleição, o próprio Ronaldo, porque achou que já estava ganho, e em 28 dias, ele vendo que tinha uma lacuna ali, tinha um vácuo, o Fernando Collor entra, não deu tempo nem quando o Ronaldo parou para ver, a eleição já estava consumada e o Collor eleito senador da República. Apesar de que, o cara diz, perdeu, mas ele perdeu por menos de 4%. Foi uma eleição praticamente empatada. Mas, se por um voto, alguém ganha a eleição. Você fez previsão nessa eleição? Nessa eleição, quem dissesse que o Ronaldo ia perder a eleição
era muito difícil. Apesar de que quando o Collor entra no processo, aqueles 28 dias, né, as pesquisas já mostravam que ele estava crescendo muito. Teve outro fator que ajudou o Collor, é o antivoto do PT. Quando o Collor saiu, diante de toda aquela questão toda que aconteceu com o Collor, veio o quê? Veio o governo do PT. Mas diante dos escândalos do PT foi tão grande que em relação ao governo do Collor foi zero. Então ele foi também, ele usou de ser vítima do que tirou ele de uma forma que ele não era para ser empichado. Porque quando o Collor, o Moura Rocha, que era o advogado dele, foi no plenário da Câmara e leu a renúncia do Collor, o Collor não era para ser empichado, ele tinha deixado de ser presidente. Ali estancava. E eles continuaram o processo, ali foi um absurdo. Né? E o Collor perdeu o mandato, foi cassado com os direitos por 8 anos de uma forma errada, porque ele tinha renunciado. Aquilo teve o dedo do Ibsen Pinheiro? É diferente, muito provavelmente, é diferente da Dilma Rousseff. No impeachment da Dilma, ela não renunciou em nenhum momento. Então era para perder os direitos políticos durante 8 anos, mas naquele momento, Ricardo Lewandowski, o próprio presidente do Senado, articularam ali, né, um jeitinho brasileiro, e o que aconteceu? A Dilma foi empichada, porém contou com os direitos políticos dela, que naquela eleição, né, agora de 2018, ela foi candidata ao Senado por Minas e perdeu a eleição. Perdeu a eleição. O Marcelo, agora diga-me uma coisa. Eu tomei conhecimento, não sei se é verdade, tomei conhecimento que o então governador Ronaldo Lessa estava tão confiante na eleição dele que apareciam pessoas para dar apoio. Não quero mais não. Porque ninguém imaginava o fator surpresa chamado Collor. Né? Mas isso existe na política? Não quero o seu apoio, não. Existe na política? Muitas vezes essa pessoa que estava dando o apoio dele podia comprometer a imagem dele. Eram setores que ia de encontro à linha política dele. De repente, não interessa, eu já estou eleito, não precisa mais. Mas eu já soube que em política... Nunca pode se recusar apoio. Se o cão for dar apoio ao cara tem que aceitar. Nunca pode se recusar apoio, na verdade. Recusar, né? Aí o que aconteceu ali? A surpresa foi que em 28 dias o Collor, diante de ter muitas pesquisas na mão, sabia que tinha uma real possibilidade de ter um candidato que pudesse ganhar a vaga, e ele entrou com 28 dias, uma campanha, né, em cima de um trabalho vitimado pelo processo dele do impeachment, e por todos esses fatores que eu já coloquei, foi o senador da República. Marcelo, me diga uma coisa, vamos encerrar aqui o nosso primeiro momento, o tempo no instante se exauriu. É possível, vamos dar um exemplo, eu sou candidato a... Dá um exemplo, a deputado federal. Então, minha candidatura, a propaganda eleitoral não é ainda. Se eu disser para você assim, ô Marcelo, eu sou candidato a deputado federal, qual a minha possibilidade? Você já tem condição de dizer alguma coisa? Não, primeiro porque é bom lembrar que desde a eleição passada acabou as coligações. Certo. Né? Os partidos têm que montar seu time de candidatos e eles não têm mais como se coligar a outros partidos. Certo. Então, para a gente fazer uma previsão, se você tem real possibilidade, Sim, tem que ver com quem você está se agregando. Quem são os outros candidatos do seu partido? Será que vocês vão atingir o quociente eleitoral? Por exemplo, a deputada federal, na última eleição, agora de 2018, um partido, naquela época não era partido, era coligação, que uma coligação, na verdade, vira um partido, teria que ter 80 mil votos para poder eleger o primeiro. Aí o que aconteceu naquela eleição de 2018? A ex-senadora Heloísa Helena foi candidata a deputada federal sozinha, ela tem que atingir 80 para ela eleger um no partido dela, e ela só chegou a 53 mil votos e não foi contemplada com uma das vagas das novas. Não elegeu federal. Nem ela mesma. Nem ela mesma, porque ela só chegou a 53 e teria o código. Aí com 80 seria ela eleita, só. Aí só. Depois aqui ia fazer a proporção. A proporção, exatamente. Marcelo, vamos fazer uma pausa. Muito bem. Muito breve, lamentando profundamente que até eu me surpreendi agora com o nosso diretor de estúdio fez o sinal. Fiquei também agora atônito com a rapidez com que o tempo se exauriu. Mas nós voltamos já. Com certeza. Até daqui a pouco.